Fala galerinha do ensino médio, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Tudo jóia aí? Quarentena, em casa, dificuldade de focar, mas, né, precisamos, galera, manter esse foco aí até esse momento de turbulência passar, né? O prof tá morrendo de saudade de vocês, queria muito que a gente tivesse a nossa proximidade novamente, né? Um quadro da escola, vocês sentados ali para a gente poder conversar, falar sobre os temas de redação. Porém, né, enquanto a gente precisa se manter em casa devido à quarentena, para que a gente volte depois e tenha saúde, né, todo mundo esteja bem, então a gente vai continuar com nossas aulas online e vocês, meus queridos, precisam entender que essas aulas do CCM Digital, essas aulas remotas, né, que vocês estão tendo em casa contam como aulas de verdade, certo? Então, o prof pede encarecidamente do fundo do coração que vocês entendam isso, tá? Façam tudo que a gente pede. No meu caso, mandem as fotos das redações, tá? Tentem fazer e mandar as fotos. Toda aula que tem, né, proposta. Meus queridos, porque isso é muito importante. Depois de tudo isso documentado, a gente consegue comprovar que você participou, tá? Que você aprendeu. Se tiver qualquer dúvida, volta às aulas, assista novamente, chama o prof, tá bom? Mas assim como nós estamos nos esforçando muito para fazer isso para vocês, né, nos reinventando, né? Eu mesmo tô aqui, ó, no quadro, no meu quarto, este celular que está gravando está em cima da minha cama, certo? Então, nós estamos fazendo de tudo para, com saúde, né, em segurança, fazer essas aulas para vocês. Então a gente espera que vocês aí em vossas casas consigam, né, manter a tranquilidade, manter o foco. Precisar ver mais de uma vez, veja mais de uma vez, tá? Mas que façam a parte de vocês para que tudo isso acabe e quando a gente voltar a gente consiga terminar o nosso ano letivo da melhor maneira. Tudo bem? Dado o recado, então vamos lá para mais uma redação, né? Mais uma proposta de resposta argumentativa, que é um gênero gostoso, né, galera? Tem uma pergunta, você responde a pergunta, tenta se enquadrar o contexto ali, né? Uma posição social, aos interlocutores se tiverem, certo? E aí você trabalha o tema dando a sua opinião para responder aquela pergunta. Beleza? Primeira pessoa, né? O prof não vai colocar de novo as características, porque eu já passei isso para vocês, inclusive mais de uma vez. Mas sempre usar a primeira pessoa, sempre marcar a posição social que tenha lá. Se tiver leitores do blog e tal, como vai ter nesse aqui, trazer esses leitores para o texto, né? Marcar, falar com eles, não importa se é no começo ou no final, tá? Ou no meio do texto, enfim, mas tem de marcar, tem de conversar com o interlocutor e tem de responder a pergunta no começo, principalmente, né, ali no primeiro parágrafo, tem de ter a resposta da pergunta e apresentar argumentos consistentes, certo? Galerinha, o tema que a gente vai trabalhar nesta resposta especificamente é liberdade de expressão, certo? Esse termo, galera, ele foi galgado, né, ele aparece pra gente na Constituição de 1988, certo? E lá tem uma descrição, né, do que se pode fazer, do que não pode, principalmente pensando na imprensa, tá, galera? Então, é liberdade de imprensa mesmo, que eles poderiam publicar opiniões, publicar fatos, sem sofrerem retaliações, sem sofrerem censura e coisas do estilo, certo? Então, a nossa Constituição permite que todos nós, cidadãos, tenhamos opinião, que nós possamos falar nossas opiniões, logicamente com um limite, tá, galera? A nossa liberdade de expressão, ela acaba quando ela esbarra em outros crimes, né? Por exemplo, se você usar a sua liberdade de expressão para atacar alguém, sei lá, um ato de homofobia, é um ato de violência, é crime. Se você usar a sua opinião para fazer mal, não que você não possa ser a favor ou contra qualquer coisa, tá, galera? O que você não pode é atacar alguém com a sua opinião, certo? A ponto de cometer um crime, por exemplo, sei lá, de racismo, né? Você dá a sua opinião ali e você mexer com um outro problema, né? Você causar um outro dano, um outro tipo de violência moral, enfim. Aí você entra num outro crime, então tem que tomar cuidado. A liberdade de expressão é a sua possibilidade de expor a sua opinião. Só que existem outros termos, né, outras regras, outras leis que limitam automaticamente a liberdade de expressão quando você chega a atacar alguém, a fazer um cyberbullying, por exemplo, né? Tem polícia especializada para isso. Quando a pessoa ataca outra na internet dando a opinião dela, né? A sua opinião não pode atacar alguém, que senão ela esbarra num outro crime, certo? Beleza. Meus queridos, vamos lá. Para a gente trabalhar o tema um pouquinho antes do prof passar a pergunta. E aí quem gosta de anotar, né? O ideal seria que vocês estivessem com um caderninho aberto aí, finge que é a escola mesmo, tá, galera? É em casa, mas é tudo como se fosse na escola. Então, peguem seu caderno aí e anotem, tá?
as informações que o prof vai colocar aqui que vão ajudar vocês, inclusive vocês vão ter de anotar o comando, certo? Depois. Beleza. Galera, eu vou colocar para vocês aqui a definição, uma definição, né, de liberdade de expressão, para vocês terem aí anotado, tá bom? Como parte do texto de apoio. Então eu vou usar aqui ó, a minha colinha. Galera, você encontra diversas formas de escrever e, lógico, tem o artigo lá da Constituição, tá? Mas o prof fez uma aqui particular, tá? Então, é essa definição. Belezinha? Então, meus queridos, olha lá. Uma possível descrição, né, do que seria liberdade de expressão é essa. Liberdade de expressão é o direito de manifestar opiniões sem medo de represálias ou retaliação, certo? Galerinha, na Constituição de 1988 eles explicam que isso aqui, né, retaliação ou represálias, a pessoa ir contra, né, essa manifestação de opinião, ela não pode acontecer nem por representantes do governo, né, representantes políticos, nem por qualquer outro cidadão, qualquer outra pessoa da sociedade civil, tá bom? Então, ninguém tem o direito de causar represálias, né, de brigar, enfim, ou retaliações, cometer algum tipo de atrocidade ali, né, e atacar as pessoas, falar mal, enfim, coisas do tipo, por a pessoa manifestar a opinião dela, certo? Galerinha, isso aqui tá na lei. Na prática, como o prof disse para vocês, não é qualquer tipo de opinião, né, porque esbarra em outras leis, e a gente sabe que a gente vive num mundo em que a gente acredita que tem muita liberdade, mas ao mesmo tempo não se tem tanta liberdade assim, né? São muitos exemplos para a gente trabalhar isso, e eu vou trabalhar com vocês agora, eu vou colocar aqui um pensamento que eu acho que vai ficar bem claro para vocês o que o prof está querendo dizer com isso. Será que a gente realmente é livre? Será que você tem liberdade para fazer o que você quiser? Você sabe que não. Né? Você sabe que você tem de respeitar as pessoas, você tem de respeitar as regras, você tem de fazer um monte de coisa que às vezes não é o que você faria por vontade própria. Né? Você acredita que tem uma certa liberdade, mas não é aquela liberdade total que permite que você faça tudo. E esse termo liberdade, né, até trabalhado na filosofia de vários modos diferentes, ele traz pra gente uma certa dúvida, assim, se existe mesmo liberdade, até que ponto há liberdade, o que é liberdade, né, para cada pensador e tal. Então, o prof vai trabalhar com vocês aqui uma proposta, né, de uma possibilidade para a gente tentar entender se essa liberdade realmente existe, se a gente realmente tem isso ou não, tá? Anotem aí esse pensamento também. Esse pensamento é importante, galera, porque a gente vai trabalhar aqui na resposta argumentativa, porém, a gente não cita, né? Na resposta argumentativa a gente não costuma citar pensadores, nada disso, tá? A gente costuma usar isso na dissertação, no texto do Enem. Mas já deixa aí anotado, porque no Enem você pode de fato trabalhar com o pensamento. Na resposta argumentativa você pode usar a ideia do pensamento para responder. Tá? Então, a ideia do pensador, você pode se apropriar dessa ideia e usar como argumento, como se fosse um argumento seu, tá? Para responder uma pergunta, ok? Então, vamos colocar esse pensador aí, esse pensamento. Anotem aí também. Deixa eu pegar aqui a colinha, né? Olha lá. Vou falando enquanto eu escrevo para vocês já irem anotando aí. Não creio no sentido filosófico do termo
na liberdade do homem, todos agem não apenas sob um constrangimento exterior, mas também de acordo com uma necessidade interior. Galera, e aí, esta frase foi dita, né, foi escrita por Albert Einstein. Galerinha, o Albert, né, meu Deus, quanta coisa esse cara fez, quanta coisa ele pensou, quanta coisa ele resolveu pra gente, certo? Esta mente brilhante disse isso aqui em um certo momento da sua vida. Não creio no sentido filosófico do termo na liberdade do homem. Todos agem não apenas sob um constrangimento exterior, mas também de acordo com uma necessidade interior. Galera, o que será que ele quis dizer com isso? Numa interpretação básica, assim, a gente consegue perceber que, para ele, a liberdade não existe, certo? Nós não somos livres, consequentemente, para falar a opinião também não, certo? E por que a gente não tem essa liberdade? Primeiro, porque há um constrangimento exterior. Então, se você falar tudo o que você pensa, se você expressar a sua opinião de maneira totalmente livre, você vai acabar esbarrando em constrangimentos exteriores, né? Você vai acabar afetando alguém, você vai acabar chateando alguém, você vai acabar sendo julgado, né? Isso acontece muito, a gente é julgado por tudo que a gente fala, tudo que a gente publica, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E aí a gente acaba escolhendo aquelas coisas que a gente fala, a gente acaba escolhendo as opiniões que a gente dá, pensando muito no que o outro vai pensar, em como o outro vai reagir, certo? Isso acontece demais, tá? E além desse constrangimento exterior, que move a nossa liberdade, digamos assim, do que a gente fala ou não, tem também uma necessidade interior. Então, mesmo quando você, tipo, acaba soltando alguma opinião ali que não deveria, você acaba publicando alguma coisa e depois fala, meu, não devia ter falado isso, há uma necessidade interior de expor opinião, certo? De falar o que se pensa. Então, querendo ou não, você não é livre. Você se sente obrigado, às vezes, a dar opinião. Você quer muito fazer aquilo. Então, há algo dentro de você que te obriga a falar o que você pensa, certo? Então, nesse sentido, você também não tem liberdade. Às vezes você está pensando assim, eu falo o que eu quero, porque eu tenho liberdade. Cara, essa sua necessidade de falar o que você pensa, de expressar a sua opinião, acaba sendo, né, essa necessidade interior acaba sendo uma privação da liberdade, certo? É uma possibilidade de interpretação, né? Então, a gente acaba nos privando, né? Nós acabamos nos privando da liberdade por um constrangimento exterior, porque a gente sabe que pode sofrer retaliação, que pode sofrer julgamentos das pessoas, pensando no que o outro vai pensar, e também nós somos cerceados por essa nossa necessidade de falar o que a gente pensa, ou seja, a gente não tem muita liberdade, a gente acaba sendo obrigado por essa necessidade interior, como o Albert chama, certo? Então, do ponto de vista dele, a liberdade não existe. A liberdade de expressão, na verdade, de fato, não acontece. Tá? Porque a gente sempre acaba sendo cerceado de algum modo, certo? Seja por leis, que pode enquadrar também no constrangimento externo, né? Porque você pode afetar outras pessoas expondo a sua opinião, seja por você mesmo ter medo do que o outro vai pensar e você acaba se segurando, certo? Ou seja por essa falta de liberdade devido a essa necessidade de falar o que você pensa. Então você não está sendo livre, você está sendo obrigado pelo um eu interior aí seu, certo? Belezinha, galera? Legal o pensamento dele, né? Ele explica bastante pra gente. Galera, na vida, no dia a dia, na realidade, isso é muito verdade, né? Isso é muito verdade. Ó, um fato simples, por exemplo, pensa no Diggs, pensa no Digão como professor. Você acha que o prof pode sair falando tudo o que pensa, às vezes? Você acha que o prof pode ficar dando opinião, falar o que pensa disso, daquilo e daquilo outro, sem sofrer nenhum tipo de retaliação?
Claro que não, né, gente? Por que eu não posso falar isso? Primeiro porque eu sou professor, então eu posso influenciar um monte de gente, certo? Então, tem gente que vai gostar da opinião porque concorda, tem gente que não vai gostar porque vai discordar, e isso pode causar muitos problemas. Você pode achar isso ruim, você pode ser contra esse tipo de atitude de um professor, por exemplo, certo? A gente já viu inúmeras histórias de professores que acabaram até perdendo seus empregos por dar opinião e tal. Liberdade de expressão, zero, né? Isso acontece, meus queridos, por quê? Porque a gente tem esse constrangimento exterior. Né? Se o prof falar tudo que pensa, vai ter gente que não vai gostar, e então esse constrangimento exterior, ele me cerceia. Ou seja, o prof pensa antes de colocar alguma coisa, pensa antes de falar, não coloca todas as opiniões, porque eu sei que eu vou ser julgado por isso, eu sei que isso vai afetar as pessoas de algum modo. Ou seja, essa liberdade de expressão, do meu ponto de vista, por exemplo, ela acaba não existindo muito, tá? Eu concordo um pouco com o Albert Einstein nesse sentido, certo? Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque se a gente se expor demais, a gente pode sofrer essa retaliação, sim, do que vem de fora, do que vem do exterior, certo? Das outras pessoas, do outro, na verdade, certo? Então, realmente, se o prof vai... só para constar, a pergunta que vocês vão responder é se há, de fato, a liberdade de expressão. Se ela existe de fato. E você vai tentar justificar se ela existe mesmo ou não, certo? O prof com certeza iria escrever falando que ela não existe, certo? Digam, mas dá para comprovar que existe, porque a pessoa ela pode falar o que ela bem entender e sofrer as consequências, mas ela pode falar o que ela bem entender. Sim. Então, tipo, você consegue, dos dois lados, você consegue responder se ela existe ou não, tá? Meus queridos, você consegue achar argumentos, a gente vai tentar achar argumentos para as duas respostas, tá? Do meu ponto de vista, é mais fácil falar que não há essa liberdade de expressão, não só pela vida, né, pelo o que a gente vê das pessoas, e não só de professor, tá, galera? De qualquer profissão, em qualquer lugar, certo? Se você vai contra a ideia da maioria, ou se você vai contra a ideia de alguém que seja ali no seu trabalho, você vai acabar sendo julgado, certo? Por isso. Então, as pessoas acabam não falando tudo que pensam, não expressando para não sofrer as consequências disso, certo? Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo durante a nossa vida, certo? Que a gente vai, às vezes, aquela necessidade interior fala assim, não, fala o que você pensa, fala o que você pensa, agora fala. Aí vem aquela maturidade, aquela experiência que fala assim, não, segura, respira, deixa quieto, não fala, porque isso pode te trazer danos, pode trazer consequências, certo? Então, a gente acaba equilibrando isso. Só que é mais uma prova, nessa maturidade de não falar tudo que pensa, é mais uma prova de que a liberdade não existe. Porque se você falar, você vai sofrer retaliação, né? Qual que é a descrição que o prof disse para vocês de liberdade de expressão? O que seria liberdade de expressão? Você poder dar a sua opinião sem sofrer qualquer tipo de retaliação, né? Na forma como ela é descrita, pela Constituição, inclusive, isso acontece de fato? As pessoas têm realmente liberdade de expressão? Elas podem falar o que elas bem entenderem sem sofrer nenhum tipo de retaliação? Né? É um termo que é difícil de defender, né, galera? Mas dá para tentar, tá? Isso já aconteceu diversas vezes colocam temas lá que você fica assim sem saber como ser do contra, certo? Você só consegue defender uma coisa. Isso acontece, tá, gente? E o prof quis colocar esse tema justamente por isso. Para vocês entenderem que às vezes é difícil, né, a gente encontrar argumento para defender os dois pontos de vista, tá? Às vezes a gente só consegue pensar em um, tudo bem? Então, anotem aí a proposta, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho os argumentos, tá joia? Tá, eu vou colocar bem simples, tá? Bem pequenininho aqui para ficar mais fácil para vocês. Então,
Olha lá, meus queridos. A proposta, o prof colocou de um jeito bem sucinto, tá? Porque eu sei que vocês não gostam de ficar copiando propostas enormes, enfim, cheio de assunto, né? E aí, cheio de detalhes. E aí o que importa mesmo pra gente é o que tá aqui, né? Então, a sua posição social, e onde essa resposta será publicada, no caso aqui de um blog, né? Para você falar com os interlocutores, e a pergunta. Então, como um jovem estudante, você dará sua opinião no blog Opina, respondendo à questão. Faltou um tio aqui, ó. Você acredita que a liberdade de expressão de fato existe? Então você acha que ela existe ou não? E aí você vai justificar o seu ponto de vista. Fique à vontade, tá, galera? Para dar o seu ponto de vista. Não importa o do prof, não importa de ninguém, tá? Você tem de chegar aos seus argumentos. Escreva uma resposta argumentativa entre 15 e 22 linhas. Tudo bem? Então você vai pensar aí se a liberdade de expressão, de fato, se ela realmente existe, ok? E para trabalhar, você vai ter 15 a 22 linhas, certo? Lembra de falar que é um jovem estudante, então, ou você começa assim, olha, como um jovem estudante, darei minha opinião sobre a liberdade de expressão a vocês, leitores do blog Opina, né? E eu acredito, né, e eu considero que essa liberdade, ou que a liberdade de expressão, de fato não existe, ou de fato existe. E aí você vai justificar por quê. Você pode começar marcando, né, sua posição social e os leitores do blog. Digão, não quero. Eu quero falar assim, Digão, no começo. Respondendo a pergunta e depois marcar isso. Então, sei lá. Eu acredito que a liberdade de expressão de fato existe, uma vez que isso está na Constituição e tal, as pessoas têm direito de falar o que elas bem entendem, sem sofrer retaliação, tá? Vai explicando. E aí, em algum momento, você coloca. Ademais, como sou estudante, acredito, assim como vocês, leitores do blog Opina, que a gente pode dar opinião, inclusive na sala de aula. A gente sempre ouve, né, lida com opiniões diferentes, então é perceptível como as pessoas pensam diferente, tem a liberdade de expressão no próprio dia a dia da escola e tal. Então você pode marcar a posição social e os interlocutores no decorrer do texto também, não precisa ser só no começo, tá bom? E aí fica a seu critério, desde que você responda a pergunta, eu acredito que de fato existe liberdade de expressão, ou eu não acredito que de fato existe a liberdade de expressão, tá? Isso tem de estar no começo do seu texto, ok? E a posição social e o blog pode aparecer em qualquer lugar. Tudo bem? Beleza. Vamos tentar, galera. Já anotaram aí a perguntinha? Tiraram um print da tela? Fotinha? Anotaram no caderno? Se deu tempo de anotar, ótimo. Se não deu, tira print, depois passa ali no caderno para escrever. E até 7 dias para mandar a foto pro prof. Tá bom? Galera, vamos ver alguns argumentos possíveis aí. Galera, se você disser que a liberdade de expressão existe de fato, que argumentos você pode utilizar? Você pode falar que está na Constituição, está na lei, né? Você pode falar que é um direito das pessoas falarem o que elas bem entendam e que elas podem fazer isso sabendo que vão sofrer consequências da sociedade, por exemplo, tá? Digam, essa ideia fica meio confusa, né? Porque se as pessoas sabem que elas vão sofrer algum tipo de retaliação, isso quer dizer que elas não têm liberdade, né? Aí depende de como você vai manipular este argumento, certo? Então você pode falar que é perceptível no dia a dia, né? As pessoas brigando por opiniões. Galera, como você vê muita briga, né? Você vê muita gente brigando por opiniões, isso comprova que a liberdade de expressão existe, né? E aí você pode até citar, inclusive, a discussão da atualidade, da política, do Covid-19, qualquer coisa que prove que as pessoas têm o direito de falar o que pensam, tá? Você pode falar que isso é perceptível. Enfim, galera, você pode falar que a pessoa tem direito, né? Sabendo que pode ter danos.
Eu acredito, galera, que seja muito mais difícil encontrar, né, posicionamento para isso. Agora, se você falar que não existe liberdade de expressão, aí você consegue trabalhar com o pensamento do Albert Einstein, né, e falar que sofremos julgamentos exteriores. Tem, né, aquele eu interior, né, que te promove, né, a falar o que pensa, né? Então, eu interior aí, que força a dar opinião. Ou seja, não tem liberdade, né? Você acredita que você tem de fazer isso, você acaba não tendo liberdade para isso, né? De escolher fazer ou não. Galerinha, tem a questão das leis, né? A liberdade de expressão esbarra nas leis de preconceito, nas leis de bullying e coisas do estilo, né? Então, esbarra em leis, certo? Galerinha, a gente vê, né? E aí você pode usar o mesmo argumento que é perceptível como as pessoas brigam justamente porque há retaliações, né? Então é perceptível no dia a dia, né? Como há brigas e retaliações. Devido a não aceitar o argumento do outro, certo? Galerinha, os dois dá para trabalhar, tá? Eu acredito que esse aqui tenha mais argumento, tá? Digam, posso citar o Albert Einstein? Não, galera, só usa o pensamento, tá? Não precisa citá-lo, tá? Não é necessário, na resposta argumentativa não precisa, tá? Você pode falar como se fosse o seu ponto de vista, a ideia. Tudo bem? Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da proposta aí. Né? Neste momento que todo mundo está dando opinião sobre tudo, é muito interessante falar sobre essa questão de liberdade de expressão. Né? A gente tem as redes sociais aí como um advento muito bom para a gente opinar e ver as opiniões alheias e tal. Né? Então, neste momento, fica um tema muito possível, né, de trabalhar, porque a gente está vendo o tempo todo a galera dando opinião e se expressando. Beleza? Então, espero que vocês façam. Espero que vocês consigam escrever bons textos aí, tá joia? E qualquer dúvida, chama o prof, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia com liberdade de expressão, tá bom? E é isso aí. Um beijão. Espero que vocês fiquem bem, saudáveis. Logo, logo a gente volta com aquela nossa proximidade de sempre, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.